A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição O Problema dos Embaraços da Vida. Nessa lição de hoje vai estar sendo conceituado aí o termo embaraço, enumerado alguns tipos de embaraço que dificultam ou comprometem a jornada cristã, e será também mostrado que é possível, por meio de Jesus Cristo, vencer todos os obstáculos e não vir a ser embaraçado na vida cristã. Se inscreva aí no canal se você ainda não se inscreveu, acione o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar um novo vídeo. Seu feedback é muito importante com seus likes, seus comentários. Aproveite para compartilhar também os vídeos nas suas redes sociais, abençoando seus amigos, suas famílias e me ajudando a alcançar e abençoar muitas outras pessoas. Diga de qual cidade você está conectado na lição. O texto de referência de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 7, onde Paulo exorta a Timóteo quanto à firmeza na guerra espiritual da jornada cristã e à constância no ministério. O versículo do dia está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz: Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Na verdade aplicado, o pastor César Rosa, ele afirma que somente olhando para Jesus nos livraremos dos pesos extras. Além do versículo do dia que alerta sobre a existência de embaraços que podem dificultar ou comprometer o desenvolvimento e a prosperidade de uma pessoa nas diferentes áreas da vida, o escritor aos Hebreus ele aborda esse assunto de forma muito direta, dizendo: Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando Paulo fala, ele levanta a questão que os negócios, as atividades do dia a dia podem se tornar embaraços ao soldado de Cristo na guerra. O escritor aos Hebreus, ele fala que o cristão, caso se descuide na guerra espiritual, pode vir a se apegar a embaraços e a pecados que o rodeiam. A pergunta que fica é: o que a Bíblia classifica como embaraço? Essa expressão tem origem no termo grego emplecon, que é utilizado para se referir a algo que envolve, que prende como se fosse uma rede, uma tarrafa de pescar, que emaranha, que atrai a pessoa para prendê-la, para imobilizá-la e deixá-la sem ação, funcionando como uma espécie de uma armadilha. Olhando o sentido do termo embaraço, dá para entender o porquê o escritor aos Hebreus falou sobre embaraços e pecados. Há embaraços que não são atos pecaminosos, mas caso a pessoa deixe de ser vigilante em alguma área da sua vida, terá prejudicado o desempenho cristão no cumprimento dos propósitos de Deus para si. Existem coisas que até mesmo são necessárias, são importantes, são encantadoras, são envolventes, podem agregar valores. No entanto, se forem mal utilizadas, se tiverem desvirtuadas as suas finalidades dentro do propósito de Deus para as quais foram criadas, ou se forem mal administradas, colocam a pessoa em dificuldade, podendo até provocar rupturas e gerar legalidade para ações do inimigo para levar a pessoa a pecar. Como um bom soldado de Cristo, o cristão precisa tomar cuidado com o que se envolve e com o que se deixa ser envolvido, bem como deve ter cuidado na forma como se envolve ou se deixa ser envolvido. Tendo aí como objetivo primário manter a essência cristã, viver em santidade diante de Deus, nunca negociar a comunhão com Deus, por ter como base de fé a prática das Escrituras Sagradas, para ser habilitado a vencer todos os embates que se puser à sua frente nos mundos físicos e também espiritual. Todo ser humano ele nasce com desejos que são próprios da natureza humana e eles são importantes em todas as fases da vida. Mas se esses desejos eles forem estimulados ou supridos fora dos propósitos de Deus para a vida humana, ao invés de beneficiar o ser humano, o prejudica diante de Deus, podendo até comprometer a salvação da sua alma. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, a parte A, Paulo instrui ao jovem pastor Timóteo, dizendo: foge também dos desejos da mocidade. Isso porque, ainda que a pessoa realize os desejos naturais de um ser humano comum e que são mais fortes e impossíveis na fase da juventude, ela perde sua comunhão com Deus e vem a sofrer as consequências inevitáveis das suas próprias escolhas
fora da vontade de Deus, ela pode ter comprometido a sua qualidade de vida física e também a sua vida moral. Isto porque os desejos da mocidade não estão relacionados apenas com questões sexuais, podendo também estar relacionadas com a ociosidade, com a conduta inapropriada no trabalho, com amizades que exercem má influência, cujos relacionamentos geram vínculos deficitários, traumas, geram fobias que podem neutralizar a pessoa para a vida. Os desejos da mocidade também podem estar relacionados com o uso de produtos tóxicos, com a desvalorização da família ou com a inversão de valores morais e éticos. Pode estar relacionado com a inserção em ambiente cujas práticas realizadas são contrárias à vontade de Deus, com um estilo de vida fora do padrão cristão, com vestimentas ou um linguajar inapropriado e inadequado ao cristão. Os desejos da mocidade podem também estar relacionados com um tipo de liberdade que extrapola os princípios cristãos e gera desobediência às autoridades instituídas por Deus na família, na igreja e na sociedade. Quando Paulo fala que o cristão deve andar em espírito para evitar a pessoa satisfazer as concupiscências da carne, Paulo está justamente abordando questões que podem envolver a pessoa e o que seria um desejo natural e sob o domínio racional da pessoa passa a ser um desejo exacerbado, exagerado, que domina a pessoa e quando ela percebe já deixou de ser natural, por isso fere a santidade de Deus. No versículo 5 do capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo também diz a Timóteo: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Os termos milita e militar se referem a um soldado que cumpre suas obrigações em uma corporação militar de acordo com as regras legais que refletem os ideais do país ao qual ele pertence e também do regimento interno da corporação que está enganjado e do tipo de embate, do tipo de guerra que estiver envolvido. Isto exige disciplina, organização, treinamento contínuo, submissão às ordens proferidas pelos comandantes da tropa, sob pena de o soldado vir a ser penalizado e de ter que sofrer algum tipo de punição ou mesmo ser ferido na guerra. Uma pessoa indisciplinada, ela é desorganizada, não gosta ou não aceita ser treinada, é insubmissa, por isso faz por merecer algum tipo de punição. No caso das guerras no mundo espiritual, na qual não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Se houver indisciplina, se o cristão for desorganizado, se o cristão for mal treinado ou for negligente no treinamento diário e resiliente por meio da leitura bíblica, jejum, oração, como também na execução dos propósitos de Deus para si, o cristão será classificado como insubmisso à vontade de Deus, portanto, estará passível de vir a ser ou estar embaraçado, de estar envolvido de forma inadequada ao padrão cristão, de vir a ser presa fácil nas armadilhas do inimigo, de vir a ser atraído pelo mundanismo, dominado e imobilizado por ele, de deixar de se revestir das armaduras espirituais, de perder a mobilidade, a imunidade e a resistência espiritual, de fracassar na fé e perder a salvação da sua alma. Quanto à necessidade de o soldado de Cristo ser disciplinado, o pastor Agenor Dutra, ele pondera que o ministro de Deus, ou seja, a pessoa que cumpre os propósitos de Deus para a sua vida, de acordo com os princípios cristãos, ele deve se policiar para que sua vida não seja motivo de escândalos ou de falatórios. Isto porque, se a vida da pessoa for motivo de escândalos ou de falatórios, essa pessoa, esse cristão, vai comprometer não apenas a sua integridade espiritual como soldado de Cristo, mas também vai criar condições para que o inimigo provoque danos ao exército de Cristo, que é a igreja cristã. O pastor César Rosa, ele ainda traz dois tipos de embaraços, de distrações que podem envolver o cristão e prejudicá-lo como soldado de Cristo ou como um atleta na corrida, na jornada cristã. O primeiro tipo de embaraço são os embaraços na área financeira, que são gerados pelos impulsos do consumismo desenfreado, da busca desmedida por bens materiais e também por influência social, de forma que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, mesmo que precise ultrapassar os limites morais e éticos instituídos por Deus. Ou então,
faz dupla ou tripla jornada de trabalho ininterrupta, o que gera estresse profissional e torna a pessoa improdutiva, reduz a imunidade, reduz a qualidade de vida e a sustentabilidade da vida da pessoa. A ganância, a ambição por ganhos, até mesmo ilícitos por meio de mentiras, trapaças, corrupção, insensibilidade e cobiça por conquistas ainda não realizadas, são algumas das armadilhas, dos embaraços que estão envolvendo até mesmo muitos cristãos na atualidade, na área financeira, imobilizando, dominando essas pessoas, prendendo-as fora da vontade de Deus e impedindo de ela tirar tempo com qualidade para a família, tempo com qualidade para cultuar a Deus e cumprir os propósitos de Deus para a vida humana. O dinheiro e os bens materiais foram dados por Deus para ser bênção na vida humana. No entanto, a inversão de valores, a banalização do sagrado, o materialismo e o circunstancialismo têm feito com que o dinheiro e os bens materiais se tornem embaraços que levam muitos à perdição eterna. Quanto a essa questão, Paulo exorta dizendo: é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a verdade, a caridade, que é o amor cristão em ação, a paciência, a mansidão. Jesus disse que é impossível que alguém sirva a Deus e as riquezas. Quem servir a Deus de coração e for fiel a Ele, terá condições de administrar as riquezas sem ser dominado por elas. Mas quem se deixar ser dominado pela ganância, pela cobiça de coisas materiais e viver para servir as riquezas, um dia vai descobrir que não poderá se servir das riquezas para viver e ainda corre o risco de perder a salvação eterna. O segundo embaraço colocado aqui pelo pastor César Rosa nos comentários da lição de hoje são os embaraços na área sexual, que é outra questão muito delicada, pois mesmo que não haja consumação dos desejos que permeiam a mente e por vezes são alimentados no coração, de acordo com Jesus, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. A mesma afirmação de Jesus vale para o caso de uma mulher cobiçar um homem, pois em seu coração já terá cometido adultério com ele. Infelizmente, é triste a realidade, mas dentro das igrejas existem muitas pessoas que ainda não se permitiram ser transformadas pelo Evangelho de Cristo e são viciadas em sexo, em pornografia, adultério, fornicação, prostituição, masturbação, pedofilia, erotização de crianças e adolescentes, estupros, abusos sexuais, flertes, infidelidade e tantas outras imoralidades ligadas à área sexual que despertam a libido fora do padrão moral instituído por Deus, provocando, além de escândalo nas igrejas, destruição do caráter da pessoa, de famílias e de ministérios. Um dos mecanismos que tem servido como armadilha e atraído as pessoas para esses embaraços é o mundo digital globalizado, pois por meio de um celular, de um tablet ou de um computador, se tem acesso a tudo, inclusive ao que se não devia ter acesso. Quaisquer tipo de pecados levam à condenação eterna. Isso é fato à luz das Escrituras. Mas os embaraços e os pecados na área sexual precisam ser mais combatidos e ensinados sobre suas consequências físicas, psicológicas, sociais e espirituais. Não só os jovens, mas todas as pessoas devem estar atentas para não virem aí serem embaraçadas nessa área e tenham comprometido a sua integridade moral, física e espiritual. O pastor César Rosa, ele pondera em seus comentários que o cristão precisa vigiar, orar, conhecer a palavra de Deus e manter os olhos fixos em Cristo, pois somente assim os desejos da carne não prevalecerão sobre ele.
mesmo que pareça humanamente impossível, deixar de se embaraçar com os negócios da vida, de ser envolvido ou se envolver em questões que comprometem a trajetória cristã, seja na área financeira, na área sexual, seja em que área for, e que podem até fazer o cristão perder a condição de salvo. O contexto bíblico ele mostra que é plenamente possível vencer, superar, se deixar ser conduzido na vida cristã sem estar embaraçado com essas questões. A disciplina, os cuidados e o empenho do cristão como um bom soldado de Cristo, que segue as orientações do general, manterá sua comunhão com Deus intacta, vai habilitar o cristão a vencer o diabo, a natureza humana tendente ao pecado e a sedução do sistema mundano. A primeira providência do cristão para se fortalecer em Cristo é agradar a Deus acima de todas as coisas, agradar aquele que o alistou para a batalha espiritual, que, se vencer da batalha espiritual, também proporcionará qualidade de vida física e material para a pessoa. Desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, o contexto bíblico evidencia que é Deus quem sempre tomou e toma a iniciativa de abençoar o ser humano e ninguém consegue se aproximar de Deus sem ser ajudado por ele. Portanto, além de Deus ter provido o plano de redenção da humanidade, Deus se aproxima do ser humano. É Deus quem confronta o ser humano quanto às questões de embaraço ou de pecado na vida. É Deus que permite o ser humano experimentar as consequências do pecado para que ele possa refletir sobre sua condição e ter elementos que o impulsionem a buscar perdão divino e a mudar de vida. É Deus quem levanta seus mensageiros para que o ser humano tenha contato e conheça a sua vontade por meio da pregação do Evangelho. É Deus quem chama o pecador ao arrependimento, quem condiciona o pecador a se aproximar de Deus, o perdoa, o transforma, o redime, o justifica, o condiciona a trilhar na jornada cristã, o alista no seu exército espiritual, lhe dá todo o suporte necessário e as armas para lutar contra as hostes espirituais da maldade, e no futuro é Deus quem glorificará e galardoará os que se mantiverem fiéis. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O que o ser humano precisa é, se utilizando do potencial e das habilidades naturais dadas por Deus a ele, responder ao chamado de salvação, cumprir os propósitos de Deus para a sua vida, para agradá-lo por meio dos bons e abundantes frutos. Para agradar a Deus como um bom soldado e como um bom atleta, o cristão precisa ter prazer em buscar treinamento, buscar se preparar para representar a Deus com dignidade, integridade e fidelidade na terra, no cumprimento da missão recebida de Deus. Na busca por se desvencilhar dos embaraços da vida, o cristão precisa também estar olhando para o alvo que é Cristo. Jesus é o autor e consumador da fé. Ou seja, Jesus é o único que pode gerar fé no coração humano, quanto fazer com que tudo se concretize com base na fé, pois a fé em Cristo é a única arma que vence o mundo. Sem foco, é impossível uma pessoa sair do lugar que ela estiver, pois para ela sair em alguma direção, ela precisa ter em mente onde pretende ir, como ir e o que fazer para chegar. Isso é ter foco. Mas não basta ter foco ou desejar chegar em algum lugar, pois a pessoa pode desejar ir ao céu e se perder no caminho e ir parar no inferno. O foco tem que ser em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, no seu exemplo de vida piedosa. Na jornada espiritual não basta correr ou manter o ritmo, é preciso ir até os últimos limites do corpo para romper a fita da linha da chegada e tomar posse do prêmio. Se fortifique em Cristo e sejas capaz de vencer o mundo com suas paixões, com a sua forma possessiva, intempestiva e abusiva de amar, como também vença as concupiscências mundanas, vença os desejos exacerbados e exagerados que ferem a santidade de Deus e fazem com que a pessoa perca a condição de salvo e acabe na condenação eterna. Qualquer soldado de Cristo que for negligente quanto à disciplina, à organização, aos treinamentos e à submissão à vontade de Deus, sucumbirá diante do inimigo da alma humana, perderá a condição de salvo e será impedido de estar com Cristo na eternidade.
Seja cauteloso para se manter no centro da vontade de Deus quanto às questões financeiras, como também quanto às questões sexuais. Vigie mais, ore mais, conheça mais a palavra de Deus e mantenha os seus olhos fixos em Cristo para que os seus desejos fora da vontade de Deus sejam subjugados. Foque em Jesus e evite que as distrações, que as armadilhas, que os embaraços te levem a fracassar na guerra contra o mal no decorrer da jornada cristã. Você será vitorioso ou vitoriosa se for disciplinado, se for disciplinada na aplicação dos princípios bíblicos para a sua vida, na sua vida e também através da sua vida. Aproveite e peça ajuda ao Espírito Santo, pois ele fará de você templo e habitação e te dará as condições necessárias para eliminar o problema dos embaraços da vida. Do contrário, não terá nenhuma chance. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.